pessoal, meu nome é Amanda, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar de uma série que, se você não ouviu falar ainda, você vai ouvir muito falar, porque a Netflix vai fazer... Porque a Netflix vai fazer uma série dela, com certeza vai ser maravilhosa. Então, hoje eu vim falar de cada livro um pouquinho, pra vocês saberem a história. Cada temporada vai ser um livro, são 9 ao todo, mas sendo que o último é mais contos, enfim, que eu acho que eles vão incorporar nas outras histórias. A adaptação já está gravada, então foi antes da pandemia, e vai lançar em 2021. Ela é produzida pela Shonda Rhimes, a mesma de How to Get Away with Murder e Grey's Anatomy. Ela é a produtora dessas duas séries, e também de Scandal. Então, já são séries de sucesso, e eu confio muito de que essa série também vai ser muito boa. Os atores, eles já foram escalados. Eu não sou muito presa a detalhes, por exemplo, descrição do livro. Então, muitas pessoas ficaram chateadas pela história, pelos atores escalados não serem igual como está na história, mas eu acho que isso que faz interessante a adaptação, de trazer representatividade. Eu acho isso muito legal e acho que vai ficar até melhor do que a gente esperava. Antes de começar a falar sobre os livros, eu preciso falar de uns spin-offs da série e de uma personagem que eu não sei falar o nome dela direito, então eu vou botar aqui embaixo. Mas ela tem uma coluna de fofocas na história. E ela tem 2 spin-offs dela. Então, provavelmente ela vai aparecer desde a primeira temporada e acompanhar toda a história. Ela é um personagem muito importante, então eu espero que ela esteja na série. O primeiro livro é O Duque e Eu. Ele vai contar a história da Daphne e do Simon. A trama principal desse livro, aqui a gente tem 8 irmãos em ordem alfabética, e a Daphne, ela é a mais velha mulher, né? Mas ela é a 4ª filha, em ordem. Mas as pessoas veem muito ela como uma amiga, e não como uma futura pretendente. Ela quer casar, ela quer ter filhos, ela tem esse sonho. Então, ela pede pro Simon, que é o melhor amigo do Anthony, que é o irmão mais velho, pra ele fingir que tá cortejando ela pros outros rapazes começarem a ver ela de outra forma. Só que nisso eles acabam se apaixonando. Só que o Simon, ele é contra o casamento e é contra ter filhos, muito contra ter filhos. Essa é a principal trama da história e trata muito do passado dele. Eu acho que o foco é muito mais nele. Toda a série Os Bridgertons trata muito de família, então a família é presente em todos os livros. Eu acho que por isso é a possibilidade deles fazerem uma série sobre isso, porque consegue os outros personagens interagirem, contar a história ao mesmo tempo. Como eles aparecem muito, tem a Violet, que é a mãe dos Bridgertons, então ela aparece bastante, os irmãos se metem muito na vida dos outros, e é muito interessante ver isso. Eu acho que na série vai ficar bem legal. Então essa é a trama principal desse livro, que vai tratar a primeira temporada, mas tenho certeza que já vai começar a introduzir as tramas dos outros livros e dos outros irmãos. Depois, O Visconde que Me Amava. Pra mim é o segundo livro preferido. Ele é muito bom. Ele vai contar a história do Anthony, que é o irmão mais velho, e da Kate. Ele tem muitas questões sobre responsabilidade, porque após a morte do pai, é ele que cuida assim da família. E ele tem muita questão de responsabilidade, e o pai dele morreu de repente. Ele tem muito medo de acontecer isso com ele. Ele não pretende ter um casamento com amor, mas ele conhece a irmã da Kate e ele acaba dizendo que ela é a mulher perfeita pra ele. Tem todos os requisitos que ele quer numa mulher. Só que a Kate não gosta do Anthony, então ela vai fazer de tudo pra que ele não consiga conquistar a irmã. E eles têm um romance muito gato e rato. É muito engraçado, eu acho essa história maravilhosa, os dois juntos. E eles também introduzem aqui nesse livro um jogo que a família toda joga, e que para os dois é uma questão de honra, uma competição. E eu tenho certeza que isso abordado na série vai ficar muito engraçado, muito legal de assistir. Como eu falei, o interessante dessa série é o núcleo familiar. Então, todas essas brincadeiras que eles fazem é muito incrível. Eu acho que isso que vai cativar o público. Eu tenho certeza que esse casal vai ser um dos preferidos, assim, sem dúvida, se for retratado como é no livro. Eu acredito que vai ser muito fiel, porque a Julia Quinn, que é a autora, ela estava presente ali nas gravações. Eu acho que ela estava instruindo de como ela queria. Uma adaptação não é tão fiel ao livro quanto todo mundo deseja, mas se tiver os elementos principais que fazem da história ser o que é, já tá ótimo. A
agora o meu livro preferido, que é Um Perfeito Cavalheiro. Ele vai contar a história do Benedict, que é meu irmão favorito. Ele é o segundo irmão. Vai contar a história dele com a Sophie. A Sophie, ela é uma menina que vive numa família meio desempregada. E aí ela conhece o Benedict. Eles têm a principal questão as classes sociais, que eles são de classes diferentes. Isso perante a sociedade não é certo. E aí o Benedict tem que romper essas barreiras sociais para poder ficar com ela e tirar esses preconceitos da cabeça. Tem muitas reviravoltas, é um livro muito legal de ler e eu sempre imaginei ele em tela. Então, espero que retratem bem essa história, uma recontagem da Cinderela. Eu adoro recontagem de contos de fadas, então tenho muita esperança nessa recontagem. Eu acredito que durante as temporadas eles já vão estar introduzindo os outros personagens, as histórias. Eu acredito que foi anunciado que vai ser uma temporada por livro. Mas como eu acho que são muitos livros, eu acho que em algum momento eles vão tentar botar uns 2 livros em uma temporada, que eu acho que isso é possível. Pelas tramas, dá pra fazer isso. Não sei ainda quantos episódios vão ser, mas eu chuto aí uns 8 ou 10. Depois, Os Segredos de Colin Bridgerton, que pra mim, o Colin vai ser o personagem preferido do público, porque ele é engraçado, ele adora atazanar os irmãos, e ele é muito incrível, então tenho certeza que vai conquistar o público. Ele já aparece nos outros livros, então já vai, desde a primeira temporada, estar aparecendo ali, como o par romântico dele, que é a Penélope. Ela sempre foi vista assim como feia, rejeitada assim da sociedade, e isso aparece muito nos outros livros, já mostra quem ela aparece muito na coluna, que aparece no livro, na coluna de fofocas. E agora a gente vê a visão dela de toda a situação, de tudo que acontece. O Colin, ele vive viajando, e agora, de uma vez que ele volta, ele consegue ver a Penélope com outros olhos e começar a se encantar por ela, e aí mostra o romance dos dois, sendo que a Penélope, ela guarda um grande segredo muito importante pra trama. Então, quando for revelado, eu não sei se vai chocar algumas pessoas, eu já tava imaginando, e é incrível o casal em si, como eles se encaixam, e eu estou muito curiosa pra ver o Colin e a Penélope em tela. Pra mim, esse é um dos meus livros favoritos, um dos meus casais favoritos também. O quinto livro é Para Ser Philip com Amor. Esse livro, ele é conectado com o anterior, né? Porque já aparece a Heloise fugindo no outro livro, então acredito que vai ter essa conexão na série. A Heloise, ela começa a se comunicar por cartas com o viúvo de uma prima distante. E nessas cartas eles acabam gostando muito um do outro, e ele propõe pra ela que ela vá até a casa dele, ele tem 2 filhos, que vá até a casa dele pra eles se conhecerem melhor e, se der tudo certo, casar. Só que não é bem assim, né? Uma menina ir pra casa de um desconhecido e ela acaba fugindo. Não conta pra ninguém da família. Isso é muito divertido, os irmãos indo atrás dela. Eu amo esses irmãos, amo essa família. E ela acaba chegando lá e não é muito bem o que ela pensou e nem o que o Philip pensou que ela era. Então eles acabam não se dando tão bem quanto estavam se dando em cartas. E ele tem 2 filhos muito que ficam atazanando ela. E eu tenho certeza que vai ficar muito divertido na televisão. E ela acaba conquistando os filhos, acaba conquistando ele aos poucos. E a relação que eles formam é muito legal. Então, eu tenho certeza que o livro anterior, o 4º livro da série, esse livro e o próximo dariam pra fazer uma temporada só. Porque o Conde Enfeitiçado, que é o 6º livro, ele é mais isolado, ele não tem tanta intromissão da família quanto os anteriores. Então ele dá pra ser colocado numa temporada só. Então acho que esses 3, a gente conseguiria uma temporada só desses três casais. Aqui vai contar a história da Francesca, que pra mim é a irmã preferida da família. Ela sempre se sentiu um pouco de lado na família, diferente das irmãs e diferente da família. Ela se casou, e ela nunca conseguiu ter filhos. O marido dela acaba morrendo e ela se aproxima do primo dele, o Michael. O Michael, ele sempre gostou dela, sempre, né? Antes dela casar com o primo dele. E agora eles acabam se aproximando, tem aquela culpa pelo primo ter morrido, e também a questão dela não ter filhos, que impacta muito na história, ela não conseguir ter filhos.
E, então, como a história, eu vejo ela como um pouco isolada, aparece a família, mas já é mais isolada, a Francesca, eu acho que conseguiria introduzir em outra temporada. Caso não precisaria ter uma temporada só pra ela. Mas, como eu não sei realmente como eles vão transmitir em tela, como eles vão fazer que uma história renda a temporada toda, eu estou botando esperanças pra ver como vai ficar. Mas esse é um dos meus livros preferidos. Muita gente não curte muito, porque eu acho que ele pega um tom mais diferente do que os outros livros da série. Mas eu gosto justamente por isso. Depois vem o livro da Ian City. Ela é uma das irmãs mais novas. Ela é a irmã mais nova, né? E nas outras histórias ela participa bastante. Ela é muito divertida, irreverente. E ela sempre preocupou a mãe nessa questão. Ela tem uma amiga, a Lady Danbury, que quer agir como cupido. E aí ela acaba conhecendo o Garrett. O Garrett, ele vê a Ian City como uma pessoa muito diferente dele. Só que eles vão ser unidos através de um diário que está em outra língua que a Ian City sabe ler. E aí o Garrett pede isso pra ela, então ela ajuda ele a ler. E nisso eles embarcam algumas aventuras pra achar um tesouro que tá descrito ali no livro. E o Garrett vai atrás da Ian City, mesmo às vezes não querendo. E é um romance meio improvável, mas é muito legal, é divertido. Então esse livro pra mim é um dos mais divertidos. E a Ian City é uma das personagens mais diferentes. Então bem curiosa pra ver como eles vão transmitir, né, isso. E o mais que eu espero é a personagem irreverente que ela é passar isso em tela, porque senão não vai ser tão bom quanto o livro. O último livro é A Caminho do Altar, do último irmão, que é o Gregory. Conta a história do Gregory e da Lucinda. O Gregory, ele quer encontrar um amor, como o da mãe dele, dos irmãos, que os irmãos conseguiram. Então ele acaba se apaixonando pela melhor amiga da Lucinda. E ela o ajuda a tentar conquistar essa amiga. Só que eles acabam se apaixonando. E a Lucinda está comprometida com outro homem, e aí tem toda essa questão de como esse romance vai se desenvolver. Pra mim, esse não é o melhor livro da série, mas como todos, é muito legal de ler e divertido, porque tem os outros membros da família, e todo esse clima familiar é o mais interessante dos Bridgertons, e é o que eu mais quero ver em tela, é a família. Então, estou bem ansiosa de verdade pra essa série. Eu falei que era o último livro, mas tem um extra, que é Viveram Felizes para Sempre. Esse livro ele é mais de conto, então ele tem contos da mãe, da família, e contos de cada livro tem um conto. Então, às vezes, uma história que a gente acabou querendo ler um pouquinho mais, saber um pouquinho mais de como esses personagens ficaram, com filhos, enfim. Esse livro é ideal e eu adorei a autora ter feito esse livro aqui. Provavelmente já vai ser introduzido nas outras temporadas, nas histórias, né? Então esse livro não vai ter uma temporada só pra ele. Então já vai ser introduzido nas histórias dos casais. Provavelmente a história da Daphne, que já é um pouquinho mais velha, já vai ser introduzida numa temporada mais à frente, enfim. Como eu falei, eu não sei se realmente vai ter uma temporada pra cada livro. Eu sei que essa primeira temporada vai ser pro primeiro livro, mas acredito que eles vão acabar juntando as histórias por fim, assim. Enfim, esse foi um resumo do que trata os Bridgertons, cada livro, a história mais ou menos. Vai ser um romance que se passa antigamente, né, um romance histórico. Espero que vocês tenham entendido, se interessarem em ler, que eu tenho certeza que dá tempo, vai estar em 2021, então dá muito tempo de vocês lerem todos os livros e estarem preparados para essa série, que eu espero que faça muito sucesso na Netflix, porque é maravilhoso, e que eles se empolguem mais em adaptar ainda mais livros, porque é mágico para um leitor ver a série que gosta se tornar realidade, né? Ver em tela. A gente sempre imagina ao ler, imagina os personagens, enfim. Então eu estou muito ansiosa e quis compartilhar a minha ansiedade com vocês. E coloquem aqui nos comentários o que vocês acham dessa série, se vocês já leram, se interessaram em ler e o que vocês acham da Netflix estar adaptando. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo que ajuda muito. E também me sigam lá no Instagram, que assim que lançar essa série eu vou estar surtando por lá, tá certo? Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima.